Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo, eu vou tentar ser sucinta, embora não tenha sido sucinta nos últimos vídeos, uma vez que os vídeos que eu vim a gravar ultimamente têm duração entre meia hora e uma hora. Porém, eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinta aqui e vou gravar um vídeo hoje falando de quando certos dogmas religiosos te atrapalham nas suas relações. Gente, eu vou falar aqui de dogma religioso, eu vou tentar não falar de religião nenhuma específica, porém, eu vou falar um pouquinho das pessoas evangélicas. Por que eu vou falar de evangélico, gente? Porque evangélico é muito assim, ou é tudo ou é nada. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou é louvor ou não é. Ou vai pro céu ou vai pro inferno. Eles não têm nem a opção do purgatório que o católico tem, né? Tudo é do diabo, tudo é errado. E assim, por que eu vou falar de evangélico, embora eu não seja evangélica? Apesar de eles terem uma fé diametralmente oposta à minha, porque eles têm uma fé diametralmente oposta à minha. No entanto, eu não tô pondo em xeque aquilo que a pessoa acredita. Se houvesse uma sociedade de ateus totalmente rígidos a ponto de ter normas tão rígidas a ponto de prejudicar suas relações, eu também falaria mal. Foi o que eu falei lá no outro vídeo lá, Testemunha de Jeová, ela pode acreditar no que ela quiser. Porque ela acredita no paraíso terrestre, ela acredita que não vai haver céu nem inferno, ela acredita em diabo, ela acredita que... Enfim, ela acredita em um monte de coisas lá. Só que a partir do momento em que ela coloca certas coisas como fazer uma mãe virar a cara pro filho porque o filho não é mais testemunha de Jeová, se desassociou da religião, aí já é algo que eu vou criticar porque é um comportamento social nocivo em nome de dogmas religiosos, independente do que você acredita. É a mesma coisa pegar, se houvesse uma seita por aí que fizesse sacrifícios humanos. Não importa se sacrifício humano é pro Jeová, não importa se sacrifício humano é pro Baal, é pro Satanás, é pro unicórnio azul, é pro Papai Noel. Cara, não interessa pra quem que é, não interessa quem que você tá adorando. Sacrifício humano é crime, sacrifício humano é errado. E tem dogmas religiosos, independente de pra quem seja essa adoração aí, que tá fazendo mal pras relações, gente. E por que eu vou falar de evangélico, apesar de eu não ser evangélica? Ele pode acreditar no que ele quiser. Porém, eles são muito restritos com tudo. Eles são muito restritos com tudo. Não pode namorar em julgo desigual. O que é julgo desigual? Tem que namorar alguém que seja da mesma religião que você. Tá, você vai namorar alguém que é da mesma religião que você. Só que tem um que é da Batista, tem outro que é da Presbiteriana, tem outro que é da Universal, tem outro que é da Mundial, o outro lá é do sei lá o que. Quer dizer, o que é um julgo desigual? Tem que ser da mesma igreja e do mesmo ministério? Porque se não for da mesma igreja e do mesmo ministério, é julgo desigual? Cara, vocês estão brigando para adorar o mesmo Deus. E primeiro lance é sempre o julgo desigual. Depois vem o lance de que, vamos ter que ver se é de Deus. Vamos ter que ver se é de Deus, porque se Deus não aprovar, por mais compatível que a gente seja, a gente não vai ficar junto. Outro lance também é reprimir ao extremo, reprimir. Tem igreja aí que fica fuxicando a vida do casal, inclusive depois que eles casam. Tipo, não pode fazer anal, não pode fazer oral, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Daqui a pouco eles vão falar que tem que fazer com roupa e no escuro. E, entendeu? Quer dizer, é uns negócios, como é que eu posso falar? Se mete na vida privada da pessoa. Que não tinha, a religião não tinha que se meter na vida privada e acaba se metendo, tá, gente? Minha opinião é a seguinte: não deveria haver apontação de dedo do tipo, se a pessoa faz sexo, se a pessoa não faz sexo, se a pessoa faz isso, se a pessoa faz aquilo, se a pessoa...
Ah, mas acontece que é contra as normas da igreja fazer sexo fora do casamento. Mas aí, gente, é da pessoa com Deus, com a entidade lá, embora eu não acredite que Javé seja o Deus Pai. Mas é com o que ela acreditar lá que seja Deus, o que ela acreditar que seja a divindade, é dela com Deus. Você vai chegar e não. Como você está agindo contra as normas aqui da nossa sociedade, do nosso. Então a gente vai te expulsar, ou a gente vai te repreender, ou a gente vai, cara, sabe? É muito julgamento e também tem, tá, gente, o lance da pessoa mágica. O que é o lance da pessoa mágica? Tem muita gente que chega e fala assim, eu tenho que me casar com a minha alma gêmea, eu tenho que me casar com quem Deus preparou pra mim, eu tenho que casar com a minha prometida ou com o meu prometido. Isso é muito coisa de evangélico. Na real, gente, o que eu acredito, segundo o que eu já vivi, segundo o que eu já observei, não existe pessoa prometida pra você. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. E dentre essas 7 bilhões existem várias com as quais a gente pode ser compatível ou não. Vamos supor que você se case e você fique com essa pessoa pro resto da sua vida. Legal! Mas se porventura algum dia esta pessoa morresse ou desse alguma coisa lá que não deu certo, o bagulho não deu certo e vocês separaram, você não vai casar de novo, você não vai dar certo de novo com outra pessoa, você vai. Então, quer dizer, sabe, tem aquela coisa de alma gêmea, porque se não for com aquela alma gêmea, não vai ser com mais ninguém. Esse é pensamento mágico, isso está muito presente em igrejas, e não só na igreja evangélica, mas também já vi espírita falar assim. Não, porque antes de reencarnar, as pessoas já combinam de vir e se casar. Então por que tem gente que tem que passar por 3, 4, 5, 6 namorados antes de casar? E às vezes casa e o casamento não dá certo. Por que tem que passar por tanta gente antes de encontrar a tal da alma gêmea? Eu não acredito no conceito alma gêmea. Eu acredito em compatibilidades. Inclusive, eu acredito que é muito mais fácil do que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão colocando muita areia nas relações. É muito mais fácil. É só você chegar lá, conversar, debater, colocar os pingos nos is, ver se a pessoa te respeita também. Tem que rolar ali alguma atração, tem que rolar ali alguma coisa, alguma admiração. Não precisa ser uma pessoa linda, maravilhosa, mas tem que ter alguma atração física pela pessoa também. E pronto, não precisa ser o rei da Inglaterra, não precisa ser a rainha da cocada preta. As pessoas estão botando cada fantasia para suas relações darem certo, e crente tem muito disso. Crente tem aquela coisa assim, não, ó, eu conheci a pessoa era mó legal, a pessoa também era da igreja, a pessoa ia orar não sei quantas vezes na igreja por semana. A pessoa isso, a pessoa aquilo, a pessoa aquilo. Só que a pessoa não é de... o nosso casamento, ou o nosso noivado, ou a nossa oração, vai saber Deus o quê, não era de Deus. Cara, por que não é de Deus, então? Não seria de Deus se houvesse uma coisa muito errada. Ah, a pessoa é religiosa tal, mas pô, ela desdenha de mim, ela rebaixa a minha autoestima, então não é de Deus. Ah, a pessoa me traiu, então não é de Deus. Ah, a pessoa sei lá, a pessoa mentiu, ela é mitômana, mentiu muito pra mim, não é de Deus. A pessoa é muito gastona, então não é de Deus. Não, a pessoa não tem nada de errado, pelo menos aparentemente. Não é de Deus. Crente tem muito dessas coisas, cara. Crente tem muito dessas coisas. É aquela coisinha mesmo, que apesar de eu não ser cristã, mas eu já falei aqui no canal também que eu não falo mal de Jesus, porque ele deu bons exemplos numa nação corrompida. Que a nação de Israel na época estava corrompida. Não só a nação de Israel, mas o mundo inteiro estava corrompido, e hoje também tá, enfim. Cara, Jesus mesmo falava, o pessoal ficar contando a sementinha de mostarda,
fica contando os negocinhos, fica coando mosquito para deixar passar o camelo. Ah, gente, reparava que ele ia catar espiga de trigo lá no sábado. Quer dizer, pô, é tudo ninharia, fica reparando na pessoa que cata espiga no sábado, mas não repara no próprio rabo, que tá muito mais sujo. Entendeu? Não repara nos próprios defeitos, não repara que é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa que fala mal do próximo, é uma pessoa que julga o próximo. Cara, isso tem muito no meio crente. E por que eu falo que isso tem muito no meio crente? Porque houve uma época que eu tentei namorar evangélico. Principalmente, e hoje eu confesso que talvez não tenha sido uma coisa muito honesta da minha parte, eu tentei namorar. Primeiro que eu tentei ser cristã, eu tentei voltar a ser cristã, não deu o plug, né? Mas enfim, por isso que depois eu fui buscar no esoterismo de novo. Mas eu tentei namorar crente justamente porque eu pensava que o crente ele não ia tão rápido às vias de fato. Eu quero conhecer a pessoa primeiro. Não, tem cara que mal te olha já quer te comer. E o que acontece? Eu tentei namorar crente por um período pra eles darem um tempo no sexo, cara. A gente poder sair algumas vezes pra ver se a gente se conhece, pra dar um tempo no sexo. E me ferrei porque um deles, como eu já falei aqui, que é o eu odeio amor, tentou me violentar, tentou me forçar a transar com ele, quando eu não queria. Eu me estripei de cima a baixo. Tudo que eu não queria aconteceu. Né? Mas assim, eu tentei e tem muita vicissitude nesse meio. Muita, se nas pessoas comuns, que nem tem o álibi de usar Deus no meio, já tem vicissitudes, você imagina com esses caras. Você imagina com o pessoal que usa a religião pra falar que negócio não é legal, entendeu? Que o negócio não é de Deus. Mas vamos voltar aqui, tá, gente, antes de continuar. Vou falar então primeiro, né, não vou falar só de evangélico não, vou falar também de alguns outros lances lá que também não faz muito bem, tá, gente? Não faz muito bem quando a gente fica muito fanática e bitolada e fissurada em qualquer tipo de espiritualidade. Por isso que eu acho que dogmas são errados, independente de quem você adore, né? Mas dogma é uma coisa errada. Gente, o lance é o seguinte. Eu vou falar de 3 pessoas aqui, são pessoas públicas, então creio que eu posso até falar, porque elas mesmas expõem as suas histórias. E eu vou tentar falar não mal de pessoas, mas sim de atitudes, tá? Como eu já cansei de falar aqui. Até porque as pessoas delas eu não conheço. Eu conheço o que elas falam, dizem e fazem aí no YouTube, na mídia em geral. Gente, eu vou falar de 3 pessoas. A primeira delas que eu vou falar é aquela pastora Bianca Toledo, que foi um caso muito triste. Por quê? Porque, segundo o que estão falando aí, eu não vou dizer categoricamente, porque eu não sou a justiça para julgar, não tô com as provas na minha mão, eu não estava lá para ver. O ex-marido dela era pedófilo, abusou sexualmente do filhinho dela e ele era homossexual enrustido. Tem gente que faz comentários super maldosos na internet dizendo que o cara dava uma super pinta de homossexual e ela não percebeu. Gente, aqui eu não vou ficar dizendo se é gay, se não é gay. Quem sabe disso é ele. Quem sabe disso são eles. Quem tem que resolver é a justiça, são eles e, porventura, as entidades espirituais nas quais eles acreditam. Não sou eu, né? Mas assim, suponhamos que, de fato, ele fosse um homossexual que tentou se casar com mulher. Gente, isso é chato também. Você casar com uma mulher sendo gay. Tem muito homem, principalmente em igrejas que eles condenam muito a homossexualidade ainda hoje, tem muito homem que é assim. Tem muito homem que é assim, que é homossexual e mexe, dizendo que é hétero. Porque ele tá tentando ser hétero. Ele não é, ele tá tentando ser hétero. Aí ele casa, não dá atenção devida pra esposa,
fica de rabo de olho olhando os outros homens. Isso é ruim também. Só vou abrir um parênteses aqui antes de completar a história da Bianca Toledo. Gente, os crentes eles se baseiam em Levítico para condenar a homossexualidade. Só que o Levítico, se você ler todo o resto do Levítico, e principalmente o resto do Pentateuco, que são os 5 livros ali do Moisés, que o Moisés escreveu no ermo, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles tentaram fazer as coisas lá. Gente, é impraticável nos dias de hoje, porque eles tinham que soltar um bode para Azazel no meio do deserto. Sim, se você ler lá o Levítico, tem o bode para Azazel lá, que eles tinham que soltar no meio do deserto. Hoje nós não vivemos mais no meio do deserto. Vai soltar o bode onde? Em cima do morro? Na praia? No meio da cidade? No meio dos prédios? Não vai. Vai apedrejar adúltero? Não vai. Vai matar não sei quantos boi, não sei quantas cabras, não sei quantos, vai saber Deus o quê? Pra agradar lá o Javé? Não vai. Vai catar que tinha lá uns negócios, tinha que jogar sangue nos chifres do altar, sangue no dedão do pé, sangue no dedão da mão e sangue no lóbulo da orelha. Se eu pego esse trecho do nada e não falo que é da Bíblia e jogo na net aí da vida ou leio para uma pessoa, eles vão pensar que é magia negra o troço, né? Eles vão pensar que é magia negra, eles não vão pensar que é bíblico, um negócio e é um negócio bíblico. E as pessoas, quer dizer, eles não fazem mais isso, elas não têm altar com chifre em casa para jogar sangue em cima. Elas não fazem um montão de oferenda. Tinha lá as oferendas de flor de farinha, tinha oferenda de animais. Javé gostava de sentir o cheiro da gordura e do sangue dos animais no altar queimando. E ninguém mais faz isso. Ninguém mais faz isso. Aí sabe o que as pessoas vão falar? Ah, mas Jesus, ele veio para restaurar o pacto antigo, para fazer um novo pacto. Só que assim, Jesus também não fala mal de gay em momento algum. Então, se você ignora o altar com chifre, o bode para Azazel, o lance também do homem não podia fazer barba, homem não podia cortar a barba fora, tinha que usar uma faixa com franja azul em cima da túnica para diferenciar os israelitas, não podia, aliás, usar roupas com tecidos diferentes. Não podia comer certos animais ali, não podia catar graveto no sábado, não podia tomar o nome de Deus em vão. Quanto crente que toma o nome de Deus em vão? Ai, juro por Deus, daqui a pouco tá fazendo tudo errado. Era apedrejado se tomasse o nome de Deus em vão. E aí, vocês não fazem mais nada disso e vão pegar no pé do gay? 99% do Pentateuco vocês não seguem mais, até porque na nossa sociedade é impossível de seguir. E vocês vão tascar-lhe o pau justo em quem? No gay? Ô, gente, que isso? Que isso, gente? Jesus não falava mal de gay, mas ele falava mal de divórcio. Tanto que ele falava mal de divórcio, e tem um monte de gay hoje que é divorciado. Gay, ó. Tem um monte de aí que é o nome? Tem um monte de crente divorciado. Um monte. A Mara Maravilha mesmo, ela é evangélica, já casou o quê? 3 vezes? Essa senhora também, a Bianca Toledo, já foi casada 2 vezes. Ai, Sara, mas você tá julgando quem é divorciado? Não, mas eles julgam gay. Eles julgam quem tá em julgo desigual. Eles julgam tudo. Então, porra, sabe? Aí já entra num outro lance lá, que Jesus também falou, tirar a trave do teu olho antes de falar do cisco no olho do teu irmão. Isso ninguém quer, né? Ah, mas Sara, você não é cristã? Você não acredita que Jesus é o Salvador? Por que você está usando um exemplo bíblico? Porque se eles acreditam, eles deviam seguir mais do que eu, que não acredito, né? Mas vamos voltar aqui pro caso, então, da Bianca Toledo, tá, gente? Tem gay que é enrustido pra caramba mesmo, né, nas igrejas. Tem lugar que ainda tenta fazer cura gay até hoje. Tem lugar que tem... Uma vez eu fui numa igreja, isso quando ainda não era
iniciada ainda, não tinha essa visão de espiritualidade que eu tenho hoje. Eu tentei frequentar algumas igrejas, embora não com muito sucesso. E tem uma igreja aí que eu não vou falar qual é, mas enfim, né? Por uma questão de ética, eu não vou falar qual é. E o pastor todo descoladão, pastor da juventude, pastor mó legalzão. Daqui a pouco, se você tem um amigo que ele é homossexual, traz ele aqui, tá? Que a gente vai curar ele. Não faz isso, gente. Já vi também gay que tentou virar hétero. No fundo, o cara tinha uma coisa com outros homens que ele não se aguentava. E agora, vai determinar a vida do outro. Mas assim, vamos supor que ele fosse homossexual enrustido, que de fato estivesse casando lá com ela. E vamos supor que ele fosse um cara que de fato abusou do filho dela. Embora quem tenha que julgar isso e dar esse veredicto é a justiça e não eu. Gente, vamos supor que ele fez esse abuso de fato. Primeiro, olha como a repressão religiosa, ela acaba vertendo em coisas ruins. Ela acaba vertendo em coisas tipo pedofilia, zoofilia. O passivo-agressivo, que foi um ex meu lá, ele era muito reprimido pela mãe. Eu não sei se sexualmente, mas socialmente e de outras maneiras lá ele era muito reprimido. A mãe baixava muito a autoestima dele. Então, a sexualidade, ela toma vieses ali meio complicadinhos. E aí, o que acontece, gente? No caso eu não sei se esse é o caso do ex-marido da Bianca Toledo, que foi esse rapaz aí que dizem que era homossexual enrustido. Às vezes a pessoa se reprime por anos e anos e anos e anos a fio. E quando ela solta, ela acaba soltando para esse tipo de coisa, para esse tipo de baixaria, pedofilia. Tem gente que até pensa em fazer, mas não faz. E se recrimina e se culpa muito. Pensa em fazer, mas não faz. Mas se reprime. Pelo menos essa pessoa não está fazendo mal para nenhuma criança. Mas e quem acaba fazendo? Gente, é errado. Mas assim, o que eu mais reparei, independentemente do marido da Bianca Toledo, ex-marido, dele ser ou não ser gay, dele ser ou não ser pedófilo de fato. Em primeiro lugar, gente, eles casaram como se fosse, na época do casamento, né? Como se fosse uma coisa incrível, como se fosse um presentão de Deus na vida deles. Gente, o complicado no ato de assumir uma relação onde você não conhece a pessoa direito, infelizmente eles não se conheciam direito mesmo, porque segundo o que eu li aí na internet, foram alguns meses de namoro. Não foi 1 ano, 2. Foram alguns meses de namoro. O cara insistiu muito. O cara viu uma foto dela no Twitter e falou assim: aquela ali é minha esposa. Infelizmente, isso não leva as pessoas para lugares legais, gente. Você tem que ser racional. Você tem que conhecer a pessoa direitinho. Você tem que conhecer o caráter da pessoa, sem colocar fantasias românticas no meio, ou a fantasia da pessoa mágica que Deus enviou, da alma gêmea, porque era pra gente se encontrar. Não, cara, não era. Tanto não era que deu esse furdúncio aí. Independente de quem tá falando a verdade, seja ela, seja ele, foi um furdúncio desgraçado. E na época do casamento foi um festão. Na época do casamento ele disse que ele escreveu um poema pra suposta amada dele. E que agora não, na ocasião do casamento ele sabia que era ela. Como que ele sabia que era ela se menos de 3 anos depois ia estourar esse escândalo horroroso? Claro que não era ela, claro que não era aquela magia toda de encontrei minha alma gêmea. Isso não procede, gente. Você colocar essa carga de expectativa é muito nocivo, porque se a relação não der certo, podia até não ter dado certo de uma maneira menos trágica do que haver uma acusação de pedofilia. Aí ele, por sua vez, já acusou de cárcere privado. Independente de quem esteja falando a verdade ou não, foi um furdúncio, foi um chabu e foi um casamento que acabou tremendamente mal.
acabou de uma das piores maneiras que há. Né? Pouquíssimos casamentos eu conheci que acabaram de uma maneira tão trágica. Até quando o cara te trai ou quando a mina te trai, não é tão horrível quanto pedofilia e homossexualidade. Homossexualidade enrustida não seria tão pesado, seria chato, mas não seria tão pesado. Pô, meu marido era gay. É chato você descobrir que seu marido era gay e que ele te enganou o tempo inteiro, né? É chato demais você descobrir um negócio desse. Mas a pedofilia é 1000 vezes pior. É muito pior. Foi um término assim que conseguiu ser pior do que o meu. E olha que o meu eu já considerava que havia sido um término de merda. Porque o cara falou pra mim que ele tinha um filho e um caso com outra. Eu com aliança no dedo e passagem comprada para vê-lo. Eu pensei assim, nossa, pra ser pior que isso, só se o cara matar a mulher ou houver um caso desse, de abuso sexual. Foi pior que o meu. Foi pior que o meu, né? E assim, gente, é muita expectativa, é muito sonho colocado. É vestido de noiva, é bolo enorme, caríssimo, é filmagem caríssima. E o pior, eu acho que a parte mais dolorosa disso não é nem o fato dessas acusações de pedofilia ou dessas acusações. Acusação é uma coisa muito triste. Também tenha acontecido ou não, né? Reiterando, quem tem que julgar a justiça não sou eu, né? Quem tem as provas são eles, quem vai analisar são os advogados, são a promotoria, não sou eu quem vai julgar, né? Mas assim, gente, independente disso tudo, ser verdade ou mentira, ter acontecido ou não, o mais triste é que eles faziam um quadro, eu não sei se era só na internet ou se era na televisão, também falando, dando conselhos para os casais, dando conselhos do tipo, fulana passou por esse caso, por aquele outro, e nós vamos dar conselho para ela. Eles se colocavam como casal modelo para que as pessoas que estavam tristes por serem divorciadas ou por serem solteiras por muito tempo, estarem desiludidas com o amor, ou pessoas que já tiveram inúmeros casamentos terminados, para elas ficarem desiludidas com o amor, para elas não ficarem, aliás, desiludidas com o amor, porque haveria uma chance para elas, porque houve para eles também, principalmente que a Bianca já era divorciada de outro casamento, e a Bianca sobreviveu a uma situação muito difícil no hospital, né, aquela história toda, que é muito comovente também, né. Agora, eles se pintavam como o casal 20, e de repente me aparece esse escândalo, quer dizer, aquelas pessoas que estavam assistindo aquele casamento maravilhoso, aquela relação, aqueles quadros onde eles se explicavam e diziam que era um casal super equilibrado e dizia que era uma gêmea porque ele já escrevia poemas para ela antes mesmo de conhecê-la. Aquele pessoal que assistia aquilo ali também vai ficar como? Vai olhar para aquilo e vai falar, gente, se eles, que pareciam ser um casal tão exemplar, acabou desta maneira, você imagina então o povão. Aí é que as pessoas vão ficar completamente mais desiludidas ainda. Então, mas não vou dizer pra vocês aqui, tá, gente, que eles estavam errados de casar correndo. Vamos supor que o cara fosse gay mesmo e que ele chegou lá e fingiu ser hétero pra casar com ela. É uma coisa super errada. Independente de haver pedofilia ou não, abuso sexual ou não, é uma coisa super errada. Se o cara é gay, ele é gay e pronto. Acho que o máximo que um cara desse podia fazer é o seguinte, tá, eu sou gay. A minha igreja condena o ato da homossexualidade. Então eu vou ficar solteiro pro resto da minha vida. Eu não gosto de mulher. Eu vou fazer uma mulher perder tempo e energia comigo. E se decepcionar comigo. Eu vou ficar sem mulher pro resto da minha vida. E sem homem também. Ai, Sara, você tá dizendo que ele tem que ficar, então, de abstinência sexual pro resto da vida? Mas, cara, ele vai iludir uma mulher? A minha opinião era o seguinte, se joga. Sai do armário, se joga. Fica com homem mesmo. Tem gay que tem casamento estável. Não é porque é gay que é promíscuo. Tem gay que eu conheço que ele fala que o sonho dele é casar. E é constituir família. Com outro homem, sim. Mas ele diz que o sonho dele é casar. Pra mim, se jogava. Agora, se a igreja condena e se o cara se autocondena por ser gay,
Então não fica iludindo mulher, gente, é errado. É o que eu sempre falo mal aqui no canal, é iludir, é mentir, enganar. É falta de caráter, é sacanagem enganar os outros. Talvez enganar a si próprio também, se autodenominando como hétero, quando não é. Mas assim, gente, teve alguns trechos no relato dele que eu achei meio absurdo. E que sentido? Primeiro, ele olhou a foto dela no Twitter e já falou, essa é minha esposa. Segundo, já escreveu pra ela, isso são tudo declarações que eles deram em vídeos na internet. Não sou eu que tô falando não, tá, gente? Tá tudo lá no YouTube. Segundo, declarações que ele chegou e falou assim, você vai casar comigo. Aí ela, não, não vou. E ele, você vai casar comigo. Cara, isso é tão abusivo. Independente de ser gay, de ser hétero, de ser o que for. Não, você vai casar comigo. Se sou eu hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu bloqueio na hora. Se um cara fala assim comigo, já teve caras falando assim comigo também, quando eu ainda não tinha conhecimento disso, falando assim, solteira você não está mais. Eu falei, que isso? Que tem que dizer que tá solteiro ou não? Sou eu. Se eu não quero um casamento, namoro, noivado, é feito de duas pessoas e não de uma só. Se uma quer, que nem o Uga-Buga, o cara pegava lá o tacar pipum na cabeça da mulher e arrastar a mulher pra caverna. Que isso, gente? Vai arrastar a mulher pra caverna? Não, você vai casar comigo. Que isso, gente? A baixaria. Independente dele ser gay, independente dele ser enrustido, que já seria uma coisa errada um gay casar com uma mulher. Mas vamos supor que ele seja hétero. É uma suposição, porque eu não conheço a vida deles. É fato. Ele chegou e falou, não, você vai casar comigo. Pelo amor de Deus. Também o relato que ele deu quando, depois que acabou tudo, né? Depois que a relação acabou, que ele acusou a moça de tê-lo feito cárcere privado. Também são acusações que quem tem que resolver é a justiça. Eu não estou afirmando se foi, se não foi, né? Mas ele fez um vídeo resposta falando que sofreu cárcere privado, falando lá uma série de coisas lá. E ele também chegou e falou, a minha esposa, eles já estavam separados, ela é ex-esposa dele. Outro lance também que ele chegou a falar lá. Ah, como é que é? Como é que ele falou? Que ela pediu a anulação, ela não pediu nem divórcio, ela pediu a anulação do casamento. Primeiro que, segundo o que falaram lá, eles mal faziam sexo. Segundo que também eles como ex-casal é que devem ver isso, não sou eu que tenho que ver se eles transavam, se eles não transavam. Até porque tem casais de assexuados que não querem fazer sexo e se dão bem na vida cotidiana. Não fazer sexo não significa exatamente que a tua relação não seja boa. Às vezes é um acordo do casal. Às vezes os dois não querem, às vezes os dois não gostam, às vezes os dois não estão afim. Se for de comum acordo do casal, ok. Porém, ao que tudo indica, ela se incomodava com isso e ele não. Eu não sei também se é acordo do casal, que não tem, do ex-casal no caso. Eu não tenho nada que ver com a vida sexual das pessoas, gente. Se faz, se não faz, como é que faz, né? Mas assim, ela pediu anulação do casamento. Agora eu vou falar do ato que eu considerei abusivo. Dele chegar lá e falar assim, ela pediu a anulação do casamento, eu falei que não ia assinar. Quer dizer, de novo. Ao passo que quando ele quis casar, ele falou, não, você vai casar comigo sim. Só a vontade dele impera. E aí, o advogado falou assim pra ele, se você... Tá tudo lá no vídeo, não sou eu que tô falando. Se você não casar... aliás, desculpa. Se você não assinar, vai ser pior pra você. Perante a lei, porque aí vai ter danos morais, vai ter obstrução da lei. Eu não entendo direito de lei, mas é o que tem lá, né? O advogado que vai ver do que vai acusar o cara. E o cara falou, não, porque nós temos que esclarecer isso. É Felipe, não é o nome dele, Felipe Heiderich, é um nome alemão diferente. Nós temos que esclarecer isso porque houve um grande engano. E tinha gente dizendo, ele ainda ama essa mulher, porque ele a chama de minha mulher, apesar dela não ser mais mulher dele. Gente, independente. Isso não é amor, isso é posse, isso é obsessão. Olhar a foto de uma pessoa no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, ou no Insira Aqui, Deus,
que mídia social que seja, no WhatsApp que seja, olhar e falar, essa aqui é minha esposa, isso é obsessão. Chegar e falar, não, você casa assim, é obsessão. É obsessão, gente, isso é obsessão, não é amor. E o cara chegar e se negar a assinar a anulação do casamento, é obsessão. Ele é que quer de tal, e que essa mulher não quer ver o cara pintado nem de ouro mais. E ele ainda quer forçar, ainda não quer anular. E independente dele provar a inocência dele, você acha que depois desse furdúncio todo, vamos supor que ele fosse inocente, quem tem que ver, reiterando de novo, é a justiça, não sou eu. Vamos supor que ele provasse ser inocente, você acha que ia dar certo casar? Continuar casado? Depois desse furdúncio, dá pra perdoar? Não dá. Dá pra perdoar quem quer que perdoe quem quer que esteja errado ou certo nessa história. Não dá, cara. Já jogou a merda toda no ventilador, independente de quem errou nessa história. Já jogou tudo no ventilador. Não tem como confiar de novo. Não tem como confiar de novo. Seja ela nele, caso ele seja pedófilo de fato, que é um erro gravíssimo. Seja ele nela, caso ela estivesse mentindo e caluniando. Reiterando, eu não estou dizendo que um desses casos é de fato. Quem vai saber é a justiça. Né? Quem vai julgar e quem vai saber a justiça não sou eu. Mas, gente, você acha que, independente de quem esteja errado ou certo nessa história, dá pra ser um casal de novo? Não dá, eles não vão. Eles viraram inimigos mortais, cara. Eles viraram inimigos mortais, aquele tipo que vê a outra pessoa na rua e muda de calçada. É tipo eu e eu odeio amor. Eu e eu odeio amor, nós viramos inimigos. Não inimigo de tacar bomba um na casa do outro, mas é aquela pessoa que, se passar do lado na rua, troca de calçada, pelo amor de Deus. Porque ele também chegou pra mim dizendo que ele tinha um filho e um caso com outra. Depois a mãe dele me contatou dizendo que aquilo era mentira. Mas mesmo que fosse mentira, você acha que isso é forma? Isso denota no mínimo um grande sadismo de querer desiludir aquela mulher que na época ele chamava de noiva. Desiludir aquela mulher que de repente... Ah, mas ele queria terminar a relação, então ele devia sentar, conversar comigo. Sara, eu não estou bem nesta relação. Por que você não está bem? Porque você isso, porque você aquilo, porque você aquilo outro, porque eu não estou bem, porque eu não estou legal. Cara, senta, mas não é por telefone, não é por Twitter, não é por WhatsApp. É pessoalmente. Depois de todo o furdúncio que ele fez, falar que tem filho e caso com outra, você já jogou muita merda num ventilador. Me deu a impressão de que ele estava afim de jogar merda no ventilador só pra ser ruim. Só pelo fato de ser ruim. Não, essa relação tá muito tranquilinha. Vamos jogar uma bomba atômica aqui só pra causar? Me deu a impressão de que foi isso. Me dá a impressão de que ele é uma pessoa que, de fato, odeia o amor. O codinome dele é Odeio o Amor, porque ele botava Eu Odeio o Amor no Facebook. E que ele quer chegar lá. E que ele quer construir falsas relações na internet e depois ele as destrói da pior maneira possível, que é para as pessoas também odiarem o amor como ele odeia. Dá a impressão de que é isso. Mas voltando pro caso da Bianca e do Felipe, cara, jamais daria para reconciliar depois de tudo que aconteceu, da gravidade dos atos que aconteceram na relação deles. E assim, o que eu quero dizer, o cara, assim, da Bianca eu não vi nada de tão errado nos vídeos dela. Ela lamentou, ela como mãe, ela como, né, ela lamentou aquela situação, né, ela lamentou aquela situação. Eu não vou dizer agora que ele é pedófilo, que ele é gay de fato, não vou dizer, mas nos vídeos dela eu não vi nada de errado. Agora no vídeo dele eu vi muita possessividade. Ele trata essa mulher como uma posse dele. Não, ela não é minha ex-mulher. Por quê? Porque eu não quero. Ela é minha mulher e dane-se. Segundo, ele dizia que o menino era filho dele. O menino não era filho dele. O menino é filho do primeiro ex-marido da Bianca. O menino é
filho do primeiro ex-marido, é registrado com o nome do primeiro ex-marido dela. Ele é que é pai. Não existe ex-pai. Não é porque ele casou-se com a Bianca que ele vai ser pai do filho dela que ela teve com outro homem. O pai é outro, não é ele. Então eu vejo que é muita possessividade, imposição da vontade dele. Vocês estão vendo aqui que eu não estou falando nada da suposta pedofilia, da suposta homossexualidade. Isso, reiterando, quem tem que resolver são eles. E a justiça, não eu. Mas o que eu reparo nas mensagens é possessividade. Não, é meu, e vai casar e pronto, e vai continuar casada mesmo sem querer e pronto. Mas tem leis para acabar com isso, né? Tem leis que o divórcio litigioso tá aí. É um saco, já ouvi falar que é um saco o divórcio litigioso, mas tem a lei que corrobora que o menino não é filho dele de fato, quer dizer, é um cara muito possessivo e quer tudo do jeito dele. É tudo do jeito dele. Fez espelhamento também, porque a própria Bianca Toledo falou que ele comia comidas que ela também comia só para fazer que estava ali, para fazer que a agradaria também. Isso é espelhamento, isso é tática de manipulação. Parece romantismo, parece bonitinho, mas não é. É obsessão. Por que num caso desse eu creio que a fé prejudicou? Primeiro, que eles achavam que já era de Deus. Como eles achavam que já era de Deus, eles quiseram dar o exemplo deles, quando eles estavam bem, no caso, para fazer quadros no YouTube, para dar esperança a casais que tinham... Casais não, desculpa. Pessoas, né? Ou casais mesmo que não estavam se dando tão bem, para eles terem uma esperança de que no futuro eles iam poder ter uma vida amorosa satisfatória também. Não tinha como dar exemplo. Na verdade, eles não eram um casal legal, senão não tinha acabado do jeito que acabou. E assim, a coisa da pessoa mágica, a coisa de achar que foi Deus quem deu, a coisa de achar que vai dar certo sobre qualquer circunstância, e aquela coisa de achar que porque é da igreja... Eu não sei se eles estavam achando isso, mas por achar que por ser da igreja é melhor do que os outros, né? Ou é mais de Deus do que os outros. Também é um pensamento errado, é um pensamento dogmático, né? É um pensamento dogmático que traz muitos problemas para a pessoa, tá, gente? Independente de qual seja a religião que a pessoa siga, é um negócio que não... Essa coisa de pensamento mágico, alma gêmea, aí quando dá num negócio desse, você pensa, não era uma gêmea coisíssima nenhuma, não era de Deus coisíssima nenhuma. Gente, se fosse para alguma entidade entregar um casamento desse, não seria Deus, que eu não acredito em diabo também, mas seria o quê? O diabo, se existisse? Porque, gente, olha o tanto de coisa errada que teve. Independente, reiterando, de quem tá certo ou quem tá errado nessa história, acabou de uma maneira muito ruim. Acabou de uma maneira muito, muito ruim. Né, gente? Mas o que acontece é o seguinte, o pensamento mágico e essa coisa de não, agora não, e vai ser... E não é só em religião, é o pensamento de alma gêmea, tá? Mas religião tem muito isso, porque bota Deus no meio, né? Então, o caso desses é mais ou menos isso que eu tenho pra falar. Outra pessoa que eu vou falar, que eu falei que ia falar de 3 pessoas, né? Que a Bianca... O caso da Bianca Toledo vinha o Felipe Raider junto, mas a outra pessoa que eu vou falar aqui no caso é a Sara Shiva. A Sara Shiva é uma mulher que eu considero muito inteligente, apesar de ter uma fé bastante diferente da minha, mas em relacionamentos ela fala coisas muito corretas. Por exemplo, que tem que esperar pelo menos 1 ano antes de casar. Tem que saber quem é a pessoa, se casar correndo, não deve casar correndo. Segundo, ela fala que a mulher tem que ter autoestima, porque se a mulher não tiver autoestima, ela vai casar com um cara ruim, e o cara vai tratar ela mal, ela vai descontar no filho, e o filho vai descontar odiando mulheres. Cara, eu achei fantástica essa análise que a Sara Shiva fez. Foi de uma inteligência enorme, e de uma observação dos relacionamentos enorme, tá, gente? Só que assim, apesar da Sara Shiva ela ter esses lances, né? E aqui eu nem tô falando da abstinência sexual, porque a Sara Shiva,
Segundo o que a Sarah Shiva diz, ela tá mais de 10 anos sem beijar na boca, mais de 10 anos sem fazer sexo. E, assim, essa é a opção dela, reiterando novamente, isso é dela com a entidade que ela adora, dela com a religiosidade dela, e não tem nada que ver com a vida sexual da mulher. Então, se a mulher quer se abster de sexo, é um direito dela, correto? Porque tem muita gente que critica. Ai, porque a pessoa se abstém por 10 anos de sexo. Cara, é um direito dela, entendeu? Eu não vou me meter na história da vida da pessoa. Eu não vou me meter. E é um direito dela. O que eu tô falando aqui é de conselhos que ela dá de relacionamentos que eu considero extremamente salutares. Não casar correndo, ter autoestima. Correto. Correto, né? Só que assim, gente, tem umas coisas que eu não acho muito corretas no que ela fala. Por exemplo, quando chega e chama as meninas lá de cachorra. Que ela dá as palestras dela lá, ela chama de princesa e cachorra. Nada mais é do que a boa e velha dicotomia de santa versus puta, que tá todo mundo já sabendo o que acontece, né? Ou você é santa ou você é puta. Cara, isso é tão velho. Nós somos mulheres, cara. Tem muita mulher que está se submetendo a certas situações degradantes, inclusive sexualmente, também por falta de autoestima. Aí você vai lá e chama uma mulher dessa de cachorra. A mulher vai se sentir onde? Debaixo do assoalho, né? Porra, meu. A pessoa não faz porque ela quer, gente. A pessoa pode até estar desempenhando certos atos errados. Mas ela não faz porque ela quer. Ela às vezes faz por carência. Você tem que ajudar essa pessoa a recuperar a autoestima, não detonar mais ainda. Chamar de cachorra. Ah, mas eu não quero passar a mão na cabeça. A Sarah Shiva mesmo fala. Ah, meu jeito de falar é duro, é verdadeiro. Eu gosto de pessoas verdadeiras. Eu gosto de pessoas que falam a verdade e pronto. Por um lado tá certo. Mas por outro lado, chamar de cachorra eu acho desnecessário. O que eu falaria, por exemplo, quando eu vejo em grupo de relação abusiva uma mulher só se contentando com migalhinha, migalhinha, migalhinha? O que eu falaria? Fulana, tem que melhorar sua autoestima. O que você tá ganhando com esse cara? Mas você tem que melhorar sua autoestima. Vai um dia de cada vez, porque não é fácil você se desfazer de uma relação quando você é codependente. Por que eu falo isso? Porque eu já passei por essa situação de tentar terminar uma relação e não conseguir. Eu tinha tudo para terminar, porque nem financeiramente eu dependia do cara, mas eu não conseguia terminar a relação. Eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia. Como é que você faz sabe? Você já não tem autoestima. E você acha que não vai dar certo, nada do que você fizer fora dali vai dar certo. Aí vem alguém e chama de cachorra. Pelo amor de Deus, gente, isso não é jeito de falar com as pessoas, sabe? E tem também aquele lance. A Sarah Shiva já admitiu que ela teve um passado agitado. Ela era viciada em sexo, fazia sexo com vários homens antes de se converter. Como que uma pessoa dessa vai chamar os outros de cachorra? Vamos supor, eu que nunca fui promíscua, eu que nunca dei pra um monte de cara por aí, mesmo assim eu não me sentiria no direito de chamar a mulher de cachorra. Já fui de julgar, já fui de falar, mas isso no passado, né? Isso no passado, isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Eu não faço mais isso. É no meu passado que tá isso daí. Hoje eu não faço mais. Agora, a Sarah, ela chega e chama os outros de cachorra. Quer dizer, ela gostaria de ser chamada de cachorra quando ela tava fazendo aqueles negócios lá que ela fazia no passado dela. Assim como ela também não ia gostar de ser chamada de cachorra naquele passado dela, será que a mulherada vai gostar de ser chamada assim hoje? Assim como a Sarah tinha algum motivo, vai saber Deus que motivo fosse, para ser daquele modo que ela era naquela época lá atrás, ela não vai ter motivo para ser assim também. Ela não acha talvez que essas mulheres tenham algum motivo para ser assim hoje em dia, porque foi educada assim, porque foi educada que ao fazer sexo da maneira XYZ ela vai conquistar o cara, porque foi educada. Cara, tem uma vez que ela tava lendo um relato lá de uma menina, e a menina, eu acho que ela não fazia sexo com o namorado, mas ela praticava atos libidinosos. E
a Sarah Shiva começou a chamar a menina de prostituta. Começou a dizer que a menina se prostituía. Porque na Bíblia está escrito que fornicação é prostituição. Chama a menina de prostituta e filha do capeta. Cara, isso ajuda no quê? Essa abordagem ajuda no quê? É a mesma coisa eu chegar com uma pessoa que já passou por relação abusiva e falar: ai que trouxa, ai que burra, ai que otária. Sendo que eu já passei por relação abusiva e na época eu não sabia me desvencilhar. Hoje eu sei porque eu me trabalhei muito e porque eu estudei muito. Mas eu não posso julgar o outro que ainda não chegou neste nível de conseguir identificar uma relação abusiva, bloquear essa relação abusiva e não deixar essa relação abusiva lhe atingir. Como que eu vou apontar o dedo e chamar de trouxa, de otária, de burra? Sendo que eu já sentei nessa cadeira. Assim como a senhora Sarah Shiva também já sentou na cadeira da promiscuidade, já foi promíscua, e hoje, apesar de condenar isso, ela chama as meninas de prostituta e filha do capeta, sendo que ela já sentou nessa cadeira no passado. Então ela devia pensar: bom, quando eu sentei nessa cadeira do passado, eu fiz isso por carência, eu fiz isso porque eu achava que não era pecado, eu fiz isso, né? E agora ela chama os outros assim. Quem sabe os outros também estão precisando atingir um certo nível que ela acha que já atingiu. Quer dizer, sabe, gente? Como é que você julga os outros sendo que você já esteve na posição do outro? Você não sabe o que aconteceu na vida da pessoa para ela chegar daquele jeito. E essas pessoas que se dizem cristãs mesmo, Jesus dizia: não julgueis para que não sejais julgados. E o povo tá aí julgando, né? O que mais faz é julgar. O que esse povo mais faz é julgar. Outro lance também que a Sarah Shiva falou, que eu achei muito, muito feio, foi quando ela falou numa entrevista aí num canal, que eu não me lembro qual é, mas ela falou da... como é que é o nome? Ela falou que, a mulher casa com 50 quilos, foi mais ou menos isso que ela falou lá. A mulher casa com 50 quilos, aí de repente ela começa a engordar, quando ela vai ver que ela tá com quase 100. E aí o marido não vai se sentir desestimulado na relação, não vai parar de ter tesão na mulher? Peraí, cara. Novamente, a senhora Sarah Shiva é uma mulher muito bonita, pelo que eu vejo, ela nunca foi gorda, ela nunca teve compulsão alimentar, nem ao ponto de ser muito magra, nem de ser muito gorda, ela tem um peso considerado ideal, ela é uma mulher muito bonita. Você tem que pensar no que aconteceu na vida desta pessoa que tem compulsão alimentar para ela chegar nos 100 quilos. Eu já pesei 98 quilos. E só eu sei por que eu cheguei nisso, porque eu tive compulsão alimentar, porque eu sofri algumas espécies de abusos na minha vida, que eu não vou falar aqui quais foram, mas enfim. E ou eu fugia pra comida, ou eu fugia pra bebida e drogas, que nunca fui muito a minha praia, mas tem gente que foge pra bebida e drogas, então eu não fugi pra bebida e drogas, eu fugi pra comida. Ou eu ia literalmente me matar, porque eu tinha pensamento de me enfiar num carro e arrebentar o carro debaixo de um precipício pra eu morrer. Entendeu, gente? Então você não sabe o que a pessoa passou pra ficar daquele jeito. Você não sabe do que a pessoa tá fugindo pra ficar daquele jeito. Uma coisa é um marido amoroso que casou com uma mulher de 50 quilos e agora a mulher tá com quase 100. Chegar e falar: ô meu amor, o que tá faltando aí dentro de você pra você querer comer tanto? Aí ela vai explicar, ela vai falar. Aí ele: vamos fazer academia junto? Vamos fazer uma dieta, uma reeducação alimentar juntos? Eu vou te apoiar. É muito diferente do que eu quero. A mulher tá virando uma porpeta, engordou, virou um elefante. Gente, é muito fácil apontar o dedo e julgar quando você não está na pele do outro. Para com isso, gente. De ficar apontando o dedo, de ficar julgando. Senhora Sarah Shiva, você já foi promíscua. Já pensou se eu, que nunca fui promíscua, te julgasse por você já ter sido promíscua? Tem gente que julga, por mais que você esteja 10 anos sem transar. Tem gente que julga. Não, mas ela pode ter sido promíscua há 20 anos. Mas foi, então eu vou julgar?
Aí você vai e julga uma pessoa acima do peso. Você não sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa para essa pessoa ter essa compulsão alimentar. Tá, gente? E o outro lance também que eu não concordei muito da Sarah Shiva foi que ela falou que já recebeu propostas de casamento de homens muito bons